Olá, eu sou a professora Laís e estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre os astros e o nosso cotidiano. Quem nunca se encantou com o céu estrelado ou percebeu a vida que surge em um dia ensolarado? Muito lindo, não? A vida na Terra está ligada aos astros de muitas maneiras. Há mais de 500 anos, os astecas habitaram a região onde atualmente se encontra o México. O povo asteca se destaca por sua organização e pela maneira como contavam o tempo. Observe a imagem do calendário Pedra do Sol, que está em um museu lá na cidade do México. O nome desse calendário, como eu disse, Pedra do Sol, eu quero saber se você consegue reconhecer os raios solares nele. Você consegue ver? No meio há um rosto que ele representa a divindade local. Do lado do rosto, há certos raios de sol. Vocês conseguiram identificá-lo? Que bom! Você percebeu que o calendário asteca ele é circular? Na natureza, podemos observar diferentes ciclos que se repetem de tempos em tempos como um movimento circular. Vamos relembrar alguns ciclos naturais? Por exemplo, ciclo da água, ciclo da vida, ciclos que marcam o tempo, como anos, meses e dias. Ciclos têm um começo, um meio, um fim. Ele começa dando a volta, termina no seu início, como o círculo da Pedra do Sol dos astecas. Agora, vou falar para vocês um pouquinho sobre o Sol, a Terra e a Lua. O Sol e a Lua são astros que influenciam a vida na Terra. Você sabia que o Sol tem cerca de 110 vezes o tamanho da Terra? Vou colocar uma imagem aqui para vocês darem uma olhadinha nessa diferença. Olhem o tamanho do Sol perto da Terra. E a Terra tem cerca de 4 vezes o tamanho da Lua. Olhe novamente ali na nossa imagem. O tamanho da Lua, o tamanho da Terra e o tamanho do Sol. O Sol é uma estrela e, portanto, ela apresenta brilho próprio. Ela é a estrela mais próxima da Terra e, por isso, parece grande e brilhante. Você sabia que, ao considerar todas as estrelas do universo, o Sol é uma estrela pequena? Pois é. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Terra. A Terra, ela é um planeta, o terceiro planeta do Sistema Solar, para ser bem exato. É o único planeta que já se comprovou a existência da vida. E a distância que mantém do Sol colaborou muito para essa característica, porque nós precisamos da luz do Sol para nos aquecer. E a Lua, tão linda, né? A Lua, ela é um satélite. Os satélites se diferenciam dos planetas pelo tipo de movimento que eles realizam. Os planetas, eles giram em torno de uma estrela e os satélites giram em torno de um planeta. Então, a Terra, ela gira em torno do Sol e a Lua gira em torno da Terra. O caminho que um astro realiza no universo é chamado de órbita. Você sabia que a Lua, por exemplo, já foi visitada 6 vezes até o ano de 2018? Então, o interesse por esses astros surgiram há muitos e muitos anos atrás. E hoje nós temos equipamentos que são capazes de demonstrar o caminho dos astros no céu. Desde as primeiras civilizações, há indícios da marcação do tempo. Como eu mostrei para vocês, lá os astecas usavam o sol para marcar o calendário, né? Marcar o tempo. E não era só o sol que eles usavam, a lua também era muito usada. Foi assim que surgiram os primeiros calendários. Vou colocar aqui para vocês
uma imagem do calendário judaico. O calendário judaico, ele é utilizado com os ciclos da lua para a marcação dos meses e o sol para a marcação do ano. Como ele utiliza a lua e o sol como referência, o calendário judaico ele é considerado lunisolar, sendo dividido em 12 meses. O calendário oficial utilizado no Brasil chama-se gregoriano. Ele foi proposto pelo Papa Gregório XIII em 1582 e a publicação que anunciava a mudança apresentava o título Lunário Novo, indicando a relação da Lua na organização dos meses do calendário. Vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o ano e o movimento de translação. Olha a imagem. A duração do ano está relacionada com o movimento de translação, isso é, com o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Esse é o movimento de translação. O tempo que a Terra leva para dar a volta em volta do Sol, ela leva 365 dias e 6 horas. As 6 horas restantes, elas são acumuladas e por isso, de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais, caracterizando o ano bissexto. Ano bissexto, ele teve em 2016, esse nosso ano é um ano bissexto, que é 2020, e será ano bissexto novamente em 2024. Portanto, o ano dura 365 dias e de 4 em 4 anos, 366 dias. Durante um ano, também ocorre um dos mais importantes ciclos da natureza, as estações do ano. No Brasil, as datas das estações do ano são, dá uma olhadinha aqui, o verão, ele se inicia no dia 21 de dezembro e vai até o dia 20 de março. Depois do verão, vem o outono. O outono começa no dia 21 de março e vai até o dia 20 de junho. Em seguida, começamos com o inverno, que daí começa dia 21 de junho e vai até o dia 20 de setembro. Finalizando com a primavera, finalizando o ano, né? Com a primavera, que se inicia dia 21 de setembro até 20 de dezembro. Qual a estação do ano que você mais gosta, hein? É possível perceber as estações do ano observando o Sol, porque ele surge no horizonte próximo à direção cardeal leste. Porém, sua posição real varia durante o ano. De fato, o Sol só aparecerá no leste no início do outono e da primavera, quando ele ilumina a Terra igualmente. Vou colocar uma imagem aqui para vocês poderem observar as diferentes posições de surgimento do Sol no horizonte durante um ano. Na imagem, vocês podem ver o Sol no início do outono, onde ele nasce, no início do inverno, da primavera, do verão e voltando para o outono de novo. Agora, vou pôr uma outra imagem para vocês verem a iluminação da Terra. Olhem como é diferente a iluminação do hemisfério norte para o hemisfério sul. A diferença de iluminação ocorre porque a Terra ela gira um pouco inclinada. A diferença de iluminação ocorre porque a Terra gira um pouco inclinada em relação à sua órbita. E essa característica ela é responsável pela ocorrência das estações do ano. É por isso também que as estações não são as mesmas no hemisfério norte e no hemisfério sul. Enquanto é verão no norte do planeta, é inverno no sul. Uma curiosidade, como que ocorrem as estações do ano nas regiões próximas ao Equador, que é a linha imaginária que divide a Terra em norte e sul? Pois bem, como você deve imaginar, essas regiões são bem aquecidas pelo Sol o ano todo.
Por isso as temperaturas tendem a ser altas mesmo no inverno. Nós vimos que a maneira de contar o tempo varia entre as diversas regiões do mundo e as diferentes épocas. Uma característica comum entre as formas de contar o tempo, porém, é o vínculo com os ciclos naturais. É por isso que muitos calendários estão relacionados aos ciclos da vida dos animais e das plantas, indicando a época do cultivo, colheita e cuidado com os animais. No Brasil, os registros mais antigos de calendários foram feitos pelos indígenas. Esses calendários fazem parte da cultura desses povos e demonstram a relação deles com os ciclos naturais. Por muito tempo, esses registros históricos permaneceram esquecidos, mas aos poucos eles estão sendo valorizados e resgatados. Vou falar para vocês agora sobre o mês e o movimento da Lua. Por exemplo, dá uma olhadinha na nossa imagem aqui. O movimento da Lua ao redor da Terra se chama revolução. E para completar uma volta, ou seja, um ciclo, a Lua demora cerca de 29 dias e 12 horas. Durante esse trajeto, o formato da Lua parece variar o céu. Há períodos em que a vemos bem redonda e brilhante, e em outros ela parece desaparecer. Na verdade, a Lua apresenta sempre o mesmo formato, mas temos a impressão de que ela muda, porque em alguns momentos a Terra faz sombra em sua superfície. E a Lua, se tivesse brilho próprio, isso não aconteceria. De acordo com a apresentação da Lua no céu, podemos identificar 4 momentos principais, ou 4 fases da Lua. Seria a Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Vou colocar aqui o quadro para vocês darem uma olhadinha nas luas. Lembre-se que a luz que vemos no satélite natural da Terra é o reflexo da luz do Sol. Ela não tem brilho próprio, certo? Em virtude da sua duração, é fácil perceber a relação do ciclo lunar com os meses do ano. Por isso, muitas culturas usaram o formato visível da Lua no céu para contar o tempo. Se fosse hoje o início da fase da Lua cheia, quanto tempo depois você poderia ver o início dessa fase novamente? Um desafio para você. Falamos agora da noite e vamos falar da rotação da Terra e o dia. Os animais e as plantas reagem de diferentes maneiras ao dia e à noite. Por ser um ciclo natural, simples de observar, você pode imaginar que foi fácil explicar a ocorrência dos dias e das noites, mas não foi assim que aconteceu. Ao observar o céu durante o dia, temos a sensação de que ele gira enquanto a Terra fica parada, pois o Sol e as estrelas parecem se movimentar, saindo do lugar. Em razão disso, por muito tempo pensou-se que a Terra era o centro do universo e que os demais astros giravam em torno dela. Por esse motivo, entender como os dias e as noites ocorrem foi uma descoberta bastante demorada, acontecendo há pouco mais de 500 anos. Enquanto gira, a Terra fica com uma porção iluminada pelo Sol e a outra sombreada. Então, em um lado da Terra é dia e no outro é noite. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Vocês podem ver bem essa diferença. Quando está amanhecendo no Brasil e está anoitecendo no Japão. O nome do movimento de um astro em torno de si próprio é chamado de rotação. No caso da Terra, esse movimento dura 23 horas e 56 minutos, aproximadamente a duração dos dias e das noites. A atividade de vocês que eu vou propor é bem bacana. Veja só,
No material de apoio de vocês, há uma reprodução do calendário criado pela indígena Tiayu Suiá. Não sei se eu pronunciei bem correto o nome dela. Ela era professora da tribo Suiá, que registra os ciclos naturais e um pouco da vida na aldeia. Então, ali, no material de apoio, vocês vão ter o desenho dos ciclos, quando que eles poderiam plantar e quando eles poderiam colher, os melhores meses. Qual é a proposta que eu quero fazer para vocês? Eu quero que vocês construam um modelo de calendário e que represente ao longo de um ano, certo? Vamos tentar? Vamos fazer de forma bem criativa? Conto com vocês. Espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês aprenderam hoje e até a próxima aula.